Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, fortalecendo nossas almas, dando-nos o equilíbrio e a alegria de que necessitamos para, ouvindo os ensinamentos do Mestre Jesus, colocarmos no nosso coração e em nossas vidas. Que possamos juntos refletir mais um pouco acerca dos ensinamentos do Mestre. Cada vez que nós assim o fizermos, estaremos contribuindo também para que o mundo seja melhor. O tema de hoje é o item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, capítulo 10. Perdão das ofensas. Tão simples, né? Todos nós, inclusive, que já estamos acostumados a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, a ouvir as palestras nas casas espíritas, a ouvir as orientações de nossos amigos quando enfrentamos problemas, sempre nossos amigos nos referem ao perdão das ofensas. Os dias de hoje estão necessitando de nós, todos, mesmo que julguemos, não tenho nada contra ninguém. Nós precisamos sim ler, refletir sobre os ensinamentos de Jesus contidos neste item 14. Perdão das ofensas. E nós vamos iniciando, relembrando das colocações que a doutrina espírita, que o nosso codificador Allan Kardec nos traz ali no início do capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia, compaixão. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então Pedro chega-se a Jesus e lhe pergunta: Mestre, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? E Jesus bondosamente informa Pedro: Não te digo, Pedro, que até 7 vezes, mas que 70 vezes 7 vezes. E nós todos lemos, ouvimos os comentários sobre esta parte, perdoar aos nossos inimigos, perdoar uma ofensa e até mesmo perdoar os nossos amigos. Por quê? Quem às vezes vai nos ofender poderá apenas ser considerado o nosso inimigo? Nós sabemos que na prática diária não é sempre assim. Que muitas vezes pessoas das nossas relações, considerados amigos, poderão cometer alguma falta, alguma ofensa contra nós. Então vem a questão: quantas vezes poderemos perdoar uma ofensa? E está lá a colocação, né? No item 14, pelo espírito de Simeão para nós brasileiros, né? Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto
ela vos for feita. Ou seja, perdoarás incondicionalmente, sem medir. Quando chegarmos a isso, naturalmente, todos nós, seres humanos, a não medir, a não contar quantas vezes já perdoamos ou estamos perdoando uma ofensa, realmente nós estamos ganhando pontos para nós mesmos, estamos aprendendo a ser benevolentes, a fazer ao outro aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse, como nos ensina o mestre, né? E o nosso autor, José Carlos de Luca, querido por todos nós, né? No seu livro Força Espiritual, nos adverte num trecho do seu livro que não devemos nos iludir com a ideia de viver sem passar pelo crivo das injúrias, das violências, das ofensas, das decepções. Se não aprendermos a perdoar, nossa existência se tornará um peso difícil de carregar. Aquelas pequeninas ou grandes mágoas vão se juntando dentro de nosso coração, vão nos tornando pequeninos. Embora nós julguemos o contrário, né? Sempre a tendência nossa, ofendidos, é julgar que nós somos superiores em relação a quem nos ofendeu. O nosso orgulho, a nossa arrogância, muitas vezes nos cega e não nos deixa avaliar realmente até que ponto aquela ofensa, aquela decepção que alguém nos causa, se nós não tivemos uma, pelo menos pequenina, participação naquilo. E nós vamos ver lá que os ensinamentos de Jesus sempre nos convidaram e nos convidarão à prática do amor pelo desenvolvimento da compaixão. Buscarmos um entendimento fraterno entre todos nós, reconciliarmos-nos pelo diálogo pacífico, aprendendo a fazer ao outro o que desejamos para nós mesmos. É tão lindo tudo isso, porque nós, criaturas humanas, ainda temos tanta dificuldade, né? Analisando tudo isso, nós temos dentro de nós o desejo, sim, de nos transformarmos, de aderirmos a essa conduta trazida por Jesus. Porque para nós ainda se torna, uma vez ou outra, difícil. Porque há ofensas e mais ofensas. E diz o Espírito de Simeão, né, que a questão do perdão que nós precisamos trabalhar em nós, realmente está na exata proporção da ofensa que nos foi dirigida, que foi a nós atribuída pelo nosso ofensor, que não haveria mérito algum se fossem ofensas pequeninas, porque nós precisamos trabalhar em nós o perdão incondicional, como forma também de ensinar alguém, aqueles com os quais convivemos, que vale a pena limpar o nosso coração das arestas magnéticas que uma ofensa, que decepções, que mágoas, ressentimentos produzem na nossa alma e no nosso coração. Mas acontece que para nós hoje ainda, no mundo, as criaturas humanas ainda consideram mais fácil ainda revidar uma ofensa do que perdoá-la, que tem sido muitas vezes considerado o perdão por outras pessoas como sinal
de fraqueza da parte de cada um de nós que perdoamos. O olho por olho ainda predomina nos corações de muitos, né? E muitas vezes de nós mesmos, quando às vezes nos pilhamos um pouco satisfeitos, quando alguém que nos causou alguma injúria, alguma mágoa, passou por um aperto, por uma situação que o magoou na vida. Intimamente parece que nós estamos achando que aquilo que ele está recebendo da vida é natural, porque ele ainda não aprendeu a se controlar diante das pessoas, porque não aprendeu a não ofender os seus amigos, os seus familiares, né? Embora a gente perceba que o mundo está precisando muito abrir os seus olhos para que a cegueira da incompreensão não tome conta de cada um de nós. Nos tempos atuais a gente percebe com alegria, e é talvez ainda caminhando devagar, né? A preocupação da ciência com a repercussão das emoções negativas devidas à falta de perdão na saúde do ser humano. Várias pesquisas, vários estudos têm sido feitos ao longo das décadas. Psicólogos e médicos têm realmente chegado a uma conclusão, depois de muitos estudos, que o ressentimento pode ser mais grave do que a ofensa, como fator de risco para a saúde humana. Que coisa, né? O ressentimento que se guarda, a mágoa, pode ser um fator mais grave do que a própria ofensa, como risco para a saúde humana. Saúde versus perdão. E a gente vai lembrar aqui daquela filosofia, daquele aprendizado, né? Mente sã num corpo sadio. Os ressentimentos e as mágoas adoecem as células do nosso corpo. São verdadeiras cargas magnéticas, tóxicos, que são injetados, às vezes gradativamente, em nossos órgãos. Então, a saúde de cada um de nós já está sendo vista pelos especialistas atualmente como algo ligado ao interior, ao espírito da criatura. Porque na realidade o que adoece é o espírito que guarda essas farpas magnéticas do ressentimento, dos rancores, dentro de sua alma, que caminham depois pelo nosso sangue, distribuem-se pelos demais órgãos. Ainda não se conhece, diz um psicólogo americano, né? Ainda não se conhece remédio mais eficaz que o perdão para a cura, para livrar os seres humanos bem mais rápido no futuro e agora das doenças. O perdão nos livra do veneno das emoções destrutivas. Todos podem aprender a perdoar, diz um psicólogo americano que estudou isso durante mais de 10 anos. O perdão é uma via de mão dupla. O perdão é uma via de mão dupla. Necessário perdoarmos primeiro para sermos perdoados depois. Jesus nos traz isso lá século I, né? E nós somos difíceis
para entender isso. Se perdoardes aos homens, também sereis perdoados, porque nós estaremos abrindo campo em nossas almas, no nosso espírito, trazendo a paz que o perdão oferece às criaturas, para deixar o caminho livre para o perdão, que vai ser uma consequência daquilo que eu ofereci ao meu próximo. E nós, nesse atual tempo em que atravessamos, em que muitos acontecimentos chegam até nós nos convidando às mudanças, nós precisamos acordar para isso, né? Perdão é para o ofendido e não apenas para o autor da afronta. Jesus colocou isso para nós. Aquele que é o ofendido, nós que recebemos a ofensa, nós nos permitimos adoecer, guardando essas farpas magnéticas no coração, muitas vezes tentando descobrir porquês de uma situação que muitas vezes está dentro de nós mesmos. Será que eu não contribuí também para que aquela ofensa me fosse dirigida? Será que eu não acabei utilizando uma palavra inadequadamente? Um jeito de colocar a minha fisionomia no conversar com alguém? Será que eu não demonstrei sentimentos errôneos? Será que eu realmente trabalhei em minha paciência de ouvir, de retrucar alguma coisa que me foi feita? Muitas vezes até um tom de voz que nós usamos com as pessoas faz com que o outro, aquela pessoa que talvez estivesse numa situação, num momento de dor, ou um momento em que as coisas não corriam bem para ela ou para ele, estivesse a ponto de explodir e acabou entregando aquela ofensa, e eu acabei aceitando dentro de mim. E sempre aquele pensamento que nos vem é este, né? Puxa, eu não merecia essa conduta dele. E aí no Evangelho está lá o Espírito Simeão nos dizendo, né? Que nós precisamos aprender a refletir, aprender a perdoar, aprender a ouvir, aprender a calar muitas vezes, não guardar a ofensa dentro de nós, porque a natureza sempre nos dará um momento, caminhando juntos pelas estradas da vida, haverá um momento para que nós possamos nos abrir à reconciliação. Afinal, é isso que Jesus espera de cada um de nós, que abramos a nossa consciência, a nossa inteligência para a reconciliação, para não guardarmos a mágoa, para perdoarmos incondicionalmente cada ofensa, tantas vezes quanto ela for nos dirigida. Quando eu mudar a minha atitude, o meu ofensor também estará me olhando com novos olhos. E é isso que para nós está muito difícil de aceitarmos, porque nós vamos culpar o mundo que está correndo atropeladamente, os outros, as pessoas que não se conversam mais, que não se olham, que não se perdoam, alguém que pisa no pé dos outros e não pede perdão, alguém que não está tão decidido a devagar olhar
pensar, parar e abrir os seus braços para ver o outro como queremos que ele nos veja. Em primeiro lugar, diz esse psicólogo, o perdão é cura para o ofendido, e não apenas e necessariamente para a pessoa que o fez sofrer. É não permitir que os ressentimentos se cristalizem em nossos corações, para que amanhã não precisem ser retirados numa mesa de cirurgia. Podemos executar uma cirurgia espiritual em nós mesmos, a cada momento refletindo em nossa caminhada pela vida, porque afinal Jesus ainda conta conosco. Amar e perdoar não é tão difícil assim para as pessoas. Diz lá o apóstolo Paulo: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Feliz aquele que pode dizer a cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Que a paz de Jesus nos envolvendo nesses instantes maravilhosos em que estamos caminhando na estrada para aprender, possamos, Senhor, refletir em todos os momentos de nossa vida, através dos seus ensinamentos, fazer ao outro aquilo que queremos para nós mesmos.